Olá, sou Aldemes Rodolfo da Cunha, pastor aposentado da IACLB e moro em Balneário Pinhal, no litoral do Rio Grande do Sul. Já fui membro da paróquia do ABCD, mas não conheço a história do sino da Igreja da Ressurreição. E eu afirmo a você que esse sino interferiu no rumo da minha vida. Foi assim. Em 1974, fui morar com uma tia em Santo André, na rua Coronel Fernando Prestes. Naquela época eu trabalhava como contabilista numa metalúrgica em Piraporinha, município de Diadema. Eu também estava cursando o último ano de administração de empresas no Instituto de Ensino Superior Senador Flacker, também de Santo André. Sou catarinense do Alto Vale do Itajaí. Com 8 anos de idade, fui morar com a minha avó materna em Florianópolis para estudar. Aos domingos, onde meus tios costumavam passar por lá, e me constrangia a ir aos cultos. Ia com ele e com outros 2 tios. Isso fez diferença quando fui morar em Santo André. Preciso confessar, no entanto, que eu detestava ir nos cultos. Não sei se era por ser ainda muito novo ou se foi por causa da forma como eu era levado à igreja. Mas lembro que o pastor era muito competente. Ele era um excelente comunicador. E mesmo assim o que ele dizia entrava por um ouvido e saía pelo outro. Com 21 anos, fui morar com a tia no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Essa tia acabou casando com um pastor adventista e mudou-se para Santo André. Boa parte de meus parentes maternos são adventistas. Por isso tive contato com essa igreja desde criança. Meu primeiro ano do ensino fundamental foi numa escola adventista em Florianópolis, onde a tia lecionava quando solteira. Com ela participei de muitos cultos na igreja adventista. Quando mudei para São Paulo, também frequentei a igreja adventista com ela. Uns anos antes, quando fui morar em Santo Amaro, fiquei contente por me livrar do tio que me levava na igreja luterana contra a minha vontade. Mas agora eu era convidado a participar na igreja adventista. No entanto, apesar de toda a minha proximidade com o adventismo, a verdade é que eu não tinha afinidade com o modo de ser deles. Quando mudei para Santo André, passei a estudar a Bíblia diariamente. Eu buscava argumentos para deixar de ir na igreja adventista. Passou-se um tempo e eu escutei um sino. Saí para o pátio da casa e percebi que era perto dali, quase de frente, no outro lado do pequeno vale. Resolvi averiguar, e ao chegar na Almirante Tamandaré 550, logo me chamou a atenção o extenso letreiro escrito Centro Social Heliodor Hesse, e com alegria vi que ali era uma comunidade da igreja onde fui batizado. Isso aconteceu em 1974, não lembro em que data. Mas lembro bem que fui gentilmente recebido pelo pastor Fritz Dietrich Otto. Ele mostrou-me as instalações do centro social e eu fiquei encantado. Agora, vendo o que acontecia ali, a palavra de Deus tornou-se agradável para mim. Por isso, mesmo sem ainda ter participado de um culto, eu desejava estar naquela comunidade. Para mim fez toda a diferença ver a palavra de Deus sendo praticada no serviço e no amor ao próximo. Isso foi decisivo para a minha fé. Concordo totalmente com o lema da diaconia da IACLB: Igreja que serve, serve.
Antes de voltar para casa, o pastor presenteou-me com o Novo Testamento na linguagem de hoje. Em 1974, ainda não existia a Bíblia completa na linguagem de hoje. Então eu continuei a estudar a Bíblia com mais vontade, pois agora compreendia muito mais as coisas que eu lia. Eu estava tão satisfeito por voltar à minha origem luterana, que nem fazia muito caso da dificuldade do pastor com o português. Também não me importava que os cultos eram bilíngues, mesmo eu não entendendo nada em alemão. Aliás, até hoje não aprendi bem a língua alemã, apesar de 4 anos de estudo desse difícil idioma. Também me agradavam muito os almoços comunitários. Sempre apreciei participar da feijoada mensal. Isso tudo me fazia bem, e a cada domingo eu participava dos cultos. Não sei se foi no final de 1974 ou início de 75, combinei de alugar a residência mobiliada que havia à direita da entrada da comunidade. Pretendia morar ali depois do casamento, marcado para maio de 75. Naquela altura eu já havia revelado para o tio, pastor adventista, que eu havia pensado em ser também pastor. E ele me respondeu: "Se puder, não seja." Estranhando a resposta, perguntei por quê, e ele disse: "Se for da vontade de Deus, você não vai conseguir evitar. Mas se puder evitar, é porque não é da vontade dele." Aquelas palavras estão até hoje na minha cabeça. Mas não foi possível manter a data do casamento. Em março de 1975, recebi uma notícia terrível. Meu pai estava no hospital em estado grave, vítima de um violento acidente de automóvel. Então, nosso casamento foi adiado e eu voltei a morar em Florianópolis. Depois de uma longa internação, ele se recuperou. No final de 1976, já casado, decidi estudar teologia. E eu sei que o sino da Igreja da Ressurreição, mais o centro social, mais a recepção atenciosa do pastor, e especialmente a boa convivência com a comunidade, eu sei que tudo isso teve influência na decisão de ser pastor. Com certeza não sou o único a ter a vida mudada pela graça do Senhor Deus e por causa da existência da paróquia do ABCD. Então agora, mais de 45 anos depois, tenho uma nova alegria com a paróquia do ABCD, saber do Jubileu de Ouro. E mesmo longe me sinto próximo de vocês. Por isso quero comemorar e festejar com alegria e louvor este jubileu. Em tempo. Em 6 de julho do corrente ano, quando eu já havia escrito e gravado esse depoimento, o pastor Alberi Neumann me disse que a Igreja da Ressurreição só ganhou um sino em 1980. Como então eu pude dizer que eu vi o sino em 1974? Depois de saber disso, eu poderia ter refeito todo o depoimento. Mas quando escrevi, eu não sabia do sino. Portanto, o depoimento continua válido, pois houve um sino no caminho da minha vida em Santo André. Acho até que foi o sino de uma outra igreja próxima, mas eu pensei que foi da Igreja da Ressurreição. Então, para mim, o que importa é que foi o som de um sino que me chamou para a comunhão com os irmãos e irmãs da paróquia do ABCD. Um abraço fraterno a todos e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo estejam sempre com vocês. Aliás, com todos nós e com todo o povo do Trino Deus. Amém.